Bom, nessa aula eu vou falar de limites infinitos, que é quando o limite de uma função tende ao infinito. É quando uma função vai para o infinito, né, literalmente, e ela pode tender para o infinito tanto no sentido positivo, que aí tem que ter a indicação, né, do sinal, quanto para o infinito no sentido negativo. E eu vou dar nessa aula a definição precisa dos limites infinitos. E eu vou começar pelo limite positivo. Então, a definição é assim: seja f uma função definida em algum intervalo aberto que contém o número a, exceto possivelmente no próprio a. Então, o limite da f de x, quando x tende a a, é igual a infinito, significa que para todo número positivo m, há um número delta maior que zero, tal que, se 0 é menor que o módulo de x menos a é a distância de x até a menor que delta. Isso aqui nada mais é do que o intervalo. Nada mais é do que o intervalo a menos delta até a mais delta, né? E o a está aqui no meio. É esse intervalo. Então, se a função está definida nesse intervalo, então f de x é maior que m. Essa é a definição, está destacada nesse quadrinho roxo. Então, assim, para entender melhor, assim, tem um gráfico aqui que eu vou... Deixa eu apagar aqui. Tem um gráfico. Aqui tem um gráfico. Aqui eu tenho o M. Aqui o A. No eixo X. E a função é essas curvas que estão em verde. Se o x tende a tanto pela direita quanto pela esquerda, quanto pela direita, a função ela tende ao infinito, né, se a gente olhar. Ela vai subindo infinitamente. Isso daqui é uma assíntota, né, vertical. Isso é uma assíntota vertical. E aqui dentro do intervalo, esse intervalo ele sempre leva a gente a um valor da função que é maior que esse valor m positivo que a gente definiu aqui. Então essa que é a definição. Agora eu vou falar do limite negativo, né? A definição do limite negativo, que obviamente é análogo. Então a gente tem que seja uma função f definida em um intervalo aberto que contenha a e que possivelmente, exceto possivelmente no próprio a. O limite da f de x para x tendendo a é igual a menos infinito para todo número negativo n a um número positivo delta, tal que, se 0 é menor que o módulo de x menos a, que é menor que delta, módulo de x menos a menor que delta é o intervalo a menos delta até a mais delta. Esse intervalo azul. Então, f de x menor que n. Então, para entender isso num gráfico, aqui tem um desenho. O gráfico está em verde, né, as curvas verde. E aqui tem o a, né, no eixo x. Aqui o n no eixo y, um valor negativo. Então, para x tendendo a tanto pela direita quanto pela esquerda, a função tende ao infinito, ao menos infinito, que no caso, né, porque ela vai para baixo, no sentido negativo do eixo y. E para qualquer valor de x dentro do intervalo, a função está definida num valor menor que n, né? Se eu pegar um valor aqui, ó, no intervalo, vou pôr em laranja. Aqui onde está em laranja que eu estou fazendo, se eu pego um valor dentro do intervalo e vou até a função, ela vai chegar num valor que vai estar menor que n, né? Então essa que é a definição.
Isso aqui também é uma assíntota vertical. E só para finalizar essa discussão, agora só para finalizar a discussão, eu vou falar de uma função que é muito importante no cálculo e que a gente deve saber, conhecer como que ela funciona, que é a f de x igual a 1 dividido por x. O gráfico dela é da seguinte maneira, eu vou desenhar aqui. Eixo y, eixo x. Espera aí. Ela tem esse desenho aqui, que a gente pode perceber que o eixo y é uma assíntota vertical e o eixo x é uma assíntota horizontal. Ela nunca toca o eixo y e nunca toca o eixo x. A gente pode, olhando o gráfico, perceber que quando o x tende a zero pela direita, então eu vou escrever o limite da função. Quando o x tende a zero pela direita, é igual a quanto? Se a gente olhar o gráfico, quando o x está tendendo a zero, a função está subindo para o mais infinito, né? No eixo y. Então é mais infinito. Esse que é esse limite. Agora eu vou analisar o limite da esquerda. Quando o x tende a zero pela esquerda, então limite da f de x quando x tende a zero pela esquerda, a função está vindo para o infinito pelo sinal negativo, né? Pelo menos infinito. Então ela tende ao menos infinito. Os limites laterais são diferentes. Então, o limite da f de x quando x tende a zero não existe, porque os limites laterais são distintos. Mas assim, eu estou fazendo esse gráfico só para ter uma ideia, né, de como funciona, para ter uma ideia melhor mesmo. Aí nas próximas aulas eu vou resolver bastante exercícios